Olá, crianças, tudo bem? Então, segunda-feira, a gente vai iniciar nossa semana de avaliações, tá bom? Começando com a avaliação de história, segundo o cronograma. Então, para que a Pro fez aquele cronograma? Para vocês seguirem e não se atrasarem com as avaliações e não também se sobrecarregarem. Por quê? Porque eu não quero que vocês façam as avaliações todas de uma vez, porque senão vocês vão ficar cansados, aí depois não vão ir tão bem nas provas quanto iriam se estivessem descansados. Então, realizando 2 provas por dia, como o proposto no cronograma, fica melhor para vocês, fica melhor para se organizar. Os professores especialistas também vão mandar vídeos de orientação. Então, antes de cada avaliação, vocês assistam aos vídeos de orientação. O meu vídeo de orientação, se vocês quiserem assistir enquanto realizam as provas, podem assistir também. Então, coloquem com a prova junto para assistir. E aí, eu explico a 1, vocês fazem a pausa, faz a 1. Explico a questão 2, pausa e faz a questão 2. Podem fazer assim, se vocês preferirem. Busquem dormir num horário bom essa semana, para não acordar muito tarde. Assim dá para fazer uma avaliação no período da manhã e uma avaliação no período da tarde, assim não fica cansado, tá? E além disso, dá para brincar, dá para realizar outras atividades, dá para jogar, tá? Então fiquem tranquilos, façam com calma as avaliações e a gente vai se falando, tá bom? Qualquer coisa, se vocês quiserem me procurar, podem me procurar para tirar alguma dúvida também, tá bom? Mas eu peço que vocês não peçam ajuda para os pais, porque a avaliação serve para eu ver como que vocês estão indo em relação aos conteúdos. Se vocês pedirem ajuda para os pais, aí eu não vou saber como você está indo, eu vou saber como a família está indo nesse conteúdo. E eu não quero, eu quero saber de você, que é meu aluno, tá bom? Então vamos lá? A avaliação de história é a proposta para hoje, como eu disse. Então eu vou falar um pouquinho sobre as questões, tá bom? Então, os objetivos dessa prova é identificar os motivos das grandes navegações, como ocorreu o descobrimento do continente americano, identificar os mecanismos de organização do poder político, associar o conceito de cidadania à conquista de direitos, compreender o processo pelo qual se deu a independência do Brasil, tá? Na questão número 1, tem um texto onde está faltando algumas palavras para completar ele. E aí vocês vão ver quais são as palavras que completam e vão marcar nas alternativas quais são essas palavras. Tem que ser na ordem, tá bom? Então, olhem aí, leiam e vejam quais palavras se encaixam nas lacunas que estão vazias, tá bom? A questão 2 fala sobre o tratado estabelecido pelo Papa Alexandre VI, que aconteceu em 1494, que dividia as novas terras encontradas entre os portugueses e os espanhóis. Como que chama esse tratado? Então, para colocar aí o nome do tratado, tá bom? Na questão 3, qual é a relação entre colônia e a metrópole? Então, o que acontecia? O que a colônia tinha que fazer a respeito da metrópole? Quem mandava? A colônia ou a metrópole que mandava? Quem obedecia? Tá? E o que os portugueses queriam quando encontraram o Brasil? O que eles queriam nas novas terras? O que eles buscavam? Então, eles colocam, são 2 questões, então tem que responder completa, tá bom? 4. Como no começo da colonização, os portugueses não encontraram ouro e pedras preciosas, qual foi o primeiro produto que eles venderam na Europa? E quem trabalhou na exploração? Então, qual foi o primeiro produto que foi exportado do Brasil, que eles viam que conseguiriam lucro com aquilo lá? E quem que eles colocaram para trabalhar, para explorar aquele material, aquele produto? Tá? Então, pensem aí que a gente falou, tá? E também tinha no resumo. 5. No início da colonização, a coroa portuguesa determinou 15 faixas de terra para serem administradas por pessoas de confiança.
como eram chamadas essas faixas de terra e os responsáveis por administrá-la. Então, como eram chamadas as faixas de terra e como eram chamados os responsáveis por administrá-las, tá? Vocês vão colocar o nome das faixas de terra eram tananana e os responsáveis por cuidar delas eram chamados de tananana, tá bom? Então, coloca aí. Na 6, com a queda do sistema de administração por faixas de terra, que eu não podia pôr o nome porque eu perguntei na 5, né? A coroa portuguesa instaurou o governo geral em 1549. Quem foi o primeiro governador geral e qual foi sua primeira ação? Então, ele fez uma ação assim que ele tomou posse como governador geral. Qual foi essa ação? Tá? Pensem aí, também está no resumo e coloque, tá bom? Na 7, quem eram os jesuítas e quais os interesses que eles tinham pelos índios que aqui viviam? Vocês vão explicar aí quem eram os jesuítas e o que eles faziam, o que eles queriam que os índios aprendessem, tá? 8, com o declínio da capitania de São Vicente, os colonos paulistas começaram a desenvolver empreitadas chamadas de missão com 3 diferentes objetivos. Quais foram eles? Então, os colonos, que eram os bandeirantes, tinham 3 objetivos. Lembrem quais são eles e escrevam aí os 3 objetivos, tá bom? 9. Quais foram as 2 grandes revoltas que houve no Brasil colonial em busca de independência em relação à metrópole? E qual a diferença entre elas? Então, houveram 2 revoltas grandes que a gente citou na nossa unidade 6. Quais foram elas e qual a maior diferença entre elas? Tá? Então, pensem aí também. E na 10 é sobre a independência do Brasil. Então, é para completar as lacunas com as palavras que estão no quadro sobre o processo de independência do Brasil, tá bom? Então, vocês vão ler e vão ir completando com as palavras que estão no quadro. Então, lê e aí vai riscando as palavras, tá bom? Porque aí fica mais fácil de organizar. Belezinha? Essa parte aí também está no resumo. Então, mudando poucas palavras. Então, se vocês estudaram, se vocês prestaram atenção nas leituras que fizemos, nos vídeos, vocês vão ir super bem, tá bom? Um beijo e até mais. Boa sorte na prova.